Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com um artigo da página Liberalismo Brazuca que faz uma reflexão filosófica acerca do marxismo. As ideias de Marx nunca foram colocadas em prática? Muitas vezes, os liberais e os conservadores rebatem os marxistas quando eles vêm com aquela conversinha: o socialismo nunca foi implementado. Vocês acusam o socialismo de ter feito isso, isso e aquilo, mas na verdade o socialismo nunca aconteceu de verdade. Nunca se seguiu plenamente à risca o que Marx orientava. E os liberais e conservadores costumam responder com ironia, dizendo: vocês estão de brincadeira, né? Já tentaram dezenas de vezes, o socialismo nunca funcionou. Então, a reflexão que o artigo da página Liberalismo Brazuca traz é que, na verdade, a gente pode até dar uma colher de chá para os marxistas, no sentido de marxistas ortodoxos, porque, de fato, a teoria original de Karl Marx e Friedrich Engels nunca foi implementada na prática. O que aconteceu, por exemplo, na União Soviética foi a implementação do marxismo-leninismo. Por quê? Porque ao marxismo adicionou-se um monturo teórico concebido por Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, que apostava na ditadura do partido. E o que aconteceu na União Soviética nunca poderia ser o marxismo ortodoxo, porque Marx acreditava que a revolução do proletariado só se viabilizaria numa sociedade de capitalismo avançado, que as próprias contradições internas ao capitalismo produziriam a revolução contra o sistema, contra o status quo. Da mesma forma, no comunismo chinês, por exemplo, que alçou Mao Tse-tung ao poder, nós tivemos uma revolta camponesa mais do que propriamente uma revolta operária. Então, de forma absolutamente fidedigna, de fato, as teses de Marx, como ortodoxamente apresentadas na sua obra, não foram implementadas na prática. O problema é que isso depõe mais contra o marxismo do que o que se poderia pensar ao inverso. Porque, na verdade, significa que em nenhum lugar do mundo as teorias de Marx foram possíveis de serem implementadas na sua apresentação mais pura, mais ortodoxa. Sempre foi necessário fazer desvios, porque a teoria dele realmente é impossível, é surreal. Nos países de fato com capitalismo desenvolvido, o marxismo não passou nem perto de se implementar, de se estabelecer. O proletariado jamais promoveu a sua revolta. Então isso é mais um argumento contra o marxismo do que o contrário. Surreal também, impossível também, absurda também para o autor do artigo seguinte é a confiança cega na urna eletrônica. É o artigo do Roberto Rachevsky, o voto impresso e o voto platônico. O Roberto Rachevsky defende a impressão do voto, que é sempre bom enfatizar, não se trata de nenhum retorno ao voto em cédula ou ao voto por escrito. Não. O voto permaneceria sendo eletrônico, mas a ele se somaria a impressão do voto. É um assunto que vem despertando polêmicas mesmo entre os liberais, que discordam sobre essa medida. O Rachevsky defende que é importante trazer transparência ao processo eleitoral, que seria positivo para a confiança das pessoas, dos indivíduos, no processo eleitoral, que a urna eletrônica viesse acompanhada do comprovante impresso. O mesmo autor explora no artigo seguinte, mais uma vez, uma abordagem objetivista, ele que é adepto das teses da filósofa russo-americana Ayn Rand, no seu artigo O Problema da Culpa. Na visão de Ayn Rand, na visão objetivista que o Rachevsky nos traz, quando alguém se sente culpado, diz ele, por não seguir normas arbitrárias ou por negligenciar comportamentos que a sociedade em geral entende como sendo politicamente corretos, esse alguém sofrerá uma pressão da sua própria consciência para a conformidade e a rejeição daquele comportamento apropriado. O que só é visto em pessoas cuja capacidade intelectual é livre e independente. Então o artigo é um manifesto em favor da independência crítica, da autonomia crítica do indivíduo, de não se sentir sujeitado, pressionado pela coletividade. Voltando aos temas da política nacional, uma crítica também do Roberto Rachevsky ao que se vem fazendo em relação ao fundão eleitoral. Fundo partidário e fundo eleitoral, quando políticos se beneficiam com o sacrifício alheio.
Para o Roberto Rachevsky, tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral são um verdadeiro atentado contra a liberdade de expressão e o direito de propriedade, porque se trata de financiar o indivíduo, de obrigar o indivíduo, a financiar outros indivíduos dos quais discorda. E ele faz o questionamento: você que está lendo o artigo, que agora nos ouve no IL Flash, daria dinheiro para partidos como o PSL e o PT para mencionar os que mais recursos embolsarão com essa lei escandalosa se discordasse deles? Tudo isso vem no bojo, naturalmente, da discussão acerca da possibilidade de veto parcial, total, o que seja, ao aumento do fundão eleitoral pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez um aceno no sentido de vetar o aumento de para 6 bilhões, por volta de 6 bilhões, e agora acabou dando um recuo, dizendo que só poderia vetar uma baixa, só poderia forçar uma baixa desse valor até 4 bilhões. Manteria, portanto, o valor já exorbitante de 4 bilhões, porque, segundo ele estaria incorrendo em crime de responsabilidade, que muitos líderes liberais têm questionado, dizendo que não tem nada disso, isso não procede. Enfim, por conta dessa notícia que gerou uma ebulição, uma discussão nos meios liberais, o Rachevsky publicou o seu texto criticando, em essência, no seu fundamento, essa ideia de haver o fundão, o fundo eleitoral, o fundo partidário, por isto nos obrigar a financiar forças sociais, políticas, defensoras de ideias que nós rejeitamos e práticas que nós abolimos. Essa é a visão do Roberto Rachevsky. Agora, entre esses partidos, nós temos partidos socialistas, que nós somos obrigados a financiar. Nós temos mais uma crítica ao socialismo num artigo do nosso historiador alemão, que está prestigiando, contribuindo com o Instituto Liberal no Brasil, o doutor Rainer Zitelmann, que é o artigo Socialismo Sempre Falha, até o chamado socialismo democrático. Ele volta às suas críticas, por exemplo, à Venezuela, ao Partido Socialista de Hugo Chávez, que se apresentava como uma coqueluche política, o socialismo do século XXI, e o resultado nós estamos assistindo até os dias de hoje com a ditadura de Nicolás Maduro. Também o caso de Bernie Sanders, o político do Partido Democrata dos Estados Unidos, que defende a ideia de um socialismo democrático, um socialismo que não perverta as instituições políticas democráticas. E também o caso sueco, que na verdade é apresentado pelas esquerdas como um exemplo de sucesso do socialismo, na verdade hoje não é socialismo coisa nenhuma. A Suécia, como os países escandinavos, é um dos países com maior liberdade econômica de que se tem notícia. Socialista é também o Pedro Castillo, eleito presidente do Peru. E sobre ele o artigo também do Dr. Rainer Zitelmann: após 24 tentativas fracassadas, o Peru é o mais novo país a experimentar o marxismo-leninismo. O nosso Rainer Zitelmann escreve nesse artigo uma crítica ao programa político do Partido Peru Libre do Pedro Castillo, mostrando que ele se apresenta como mais um candidato a levar adiante teses marxistas, teses socialistas, e que isso mais uma vez irá fracassar. O número 24 no título, 24 tentativas fracassadas, é uma conta que o Rainer Zitelmann fez de países que experimentaram propostas políticas abertamente inspiradas no marxismo-leninismo, expressão que consta do programa político do partido do presidente peruano. Finalmente, o socialismo também prevalece na tirania cubana, e nós temos o artigo da página Liberalismo Brazuca, na liderança do nosso IL Flash de hoje: Cuba é uma ditadura que usa o terror e a propaganda para reprimir seu povo. Mais explícito do que isso, eu acho que é impossível. Ele vai usar o artigo para confrontar algumas mentiras, algumas falácias que a esquerda difunde a respeito do socialismo em Cuba. Sobre a saúde, Cuba é, na verdade, ao contrário do que se vende, que a saúde em Cuba é uma maravilha, em Cuba não há um sistema único de saúde como o nosso SUS, mas 3. E eles pegam, então, o depoimento do Dr. Sushlik, da Miami University, que explica que há o atendimento médico dos turistas, o atendimento médico dos líderes do Partido Comunista Cubano e o atendimento médico à população em geral. O turismo médico é uma importante fonte de divisas dos cubanos.
No Brasil também existe turismo médico, no caso de cirurgias plásticas, por exemplo. Esses estrangeiros que vão para Cuba não são tratados sem custos, mas sim em dólares, o que proporciona um oxigênio econômico ao regime cubano. As elites cubanas, o segundo tipo de tratamento, apesar de não pagarem para serem atendidas, os ditadores não pagam, também recebem atendimento médico de primeira linha. Por último, existe o verdadeiro sistema cubano, diz o artigo, aquele que as pessoas comuns devem usar, os cidadãos comuns de Cuba, ou os escravos de Cuba, se você preferir usar essa expressão. De acordo com Franco Lopes, o testemunho e a documentação sobre o assunto são vastos. Hospitais e clínicas estão caindo aos pedaços, as condições são tão pouco higiênicas que os pacientes podem ficar melhores em casa, seja qual for a casa, mesmo que seja um barraco, né? Enfim, cenário catastrófico, que motiva as manifestações que vêm sendo feitas contra o regime cubano. Segundo o Banco Mundial, sobre o embargo econômico a Cuba, que também é levantado como causa dos problemas cubanos, Cuba comercializou 27% do seu PIB em 2020, algo bem próximo ao Brasil, que foi de 32%. Nenhum de nós realmente acredita que o Brasil esteja sofrendo de um embargo econômico, não é verdade? Na verdade, o Brasil tem problemas porque ele mesmo fecha a sua economia. É o caso do socialismo cubano. Vale ressaltar, diz o artigo, que o comércio de Cuba com o mundo caiu muito com o fim do bloco comunista no início dos anos 90. Em 1990, 71% do PIB de Cuba era comercializado e em 92 estava em 35%. Porém, em 2011 já estava próximo aos 50%. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.